Dentro do barco, na quietude, Jesus está. Fora do barco, em meio ao mar revolto, Jesus também está. Tem duas passagens da Bíblia que podem nos ensinar muito sobre isso. Quando Jesus está dentro do barco, dormindo, os discípulos estão junto com ele e começa uma tempestade do lado de fora. Jesus estava dormindo e quando ele acorda, os discípulos estão desesperados. A gente entende que se Jesus estava no barco, aquele era um momento deles também fazerem aquilo que Jesus estava fazendo. Um momento de descanso, um momento de quietude. Jesus já te chamou para dentro do barco? Se você é uma pessoa muito elétrica, se você é uma pessoa muito agitada como eu, com certeza deve ter dificuldade de entender e até às vezes obedecer quando Jesus diz: fique calmo, fique aqui dentro do barco comigo. Mas o que a gente faz dentro do barco? O que Jesus está nos convidando quando Ele chama a gente para ficar dentro do barco e não olhar para fora onde as coisas estão acontecendo do lado externo? Bom, a primeira coisa, dentro do barco significa dentro de nós. É o momento em que Jesus pede para que a gente se acalme, para que a gente se acautele e naquele momento Ele vai ministrar ao nosso coração um pouco mais sobre a nossa identidade. É um momento de secreto, um momento do qual a gente se isola um pouco mais para ouvir a voz que vem do céu, a voz que muitas vezes está nos realinhando com uma nova direção. Talvez durante muito tempo você seguiu de uma forma e aquela era a direção de Deus, mas aí Ele disse: peraí, vamos ajustar esse GPS que eu tenho uma nova direção, um novo nível para a sua vida. E é claro que fora do barco, onde várias vozes falam e muitas coisas estão acontecendo, a gente não consegue ouvir a doce voz e a generosa e pacienciosa voz do Espírito Santo nos dando uma nova direção. Por isso, é muito importante que a gente esteja sensível para quando Jesus nos chama para o secreto, para quando Ele nos chama para dentro do barco, para que a gente possa, às vezes, não só ouvir a voz dele, mas descansar. Dentro do barco é um momento em que, assim como Jesus, naquela passagem, estava dizendo para os seus discípulos, é um momento de descanso, é um momento que vocês não têm que se preocupar com a tempestade, o que está acontecendo lá fora. Não, é um momento em que você vai agora descansar na minha companhia. Mas também tem um momento que Jesus aparece fora do barco, andando sobre as águas. E a hora que os discípulos olham e falam assim: peraí, Jesus estava aqui, Ele não está mais dentro do barco, onde que Jesus está? E às vezes é isso, nós estamos naquele momento de secreto, naquele momento quietinho, a gente já entendeu que Jesus queria nos ministrar e de repente Jesus desaparece e aparece no meio da tempestade, andando sobre as águas, e aí Ele fala assim para os discípulos: sai do barco agora. É hora de sair desse momento de quietude, desse momento de descanso e vir para fora do barco, vir com ousadia, vir andar sobre as tempestades, vir, inclusive, governar sobre a tempestade, governar sobre o caos junto comigo. E aí diz que somente Pedro, olhando para Jesus, conseguiu andar sobre as águas. E quando Jesus nos chama para sair do barco, sabe o que Ele está ministrando no nosso coração? Que toda aquela direção, tudo aquilo que Ele nos disse no secreto, todo aquele alinhamento que Ele fez conosco no secreto, dentro do barco, é hora agora da gente mostrar para o mundo quem nós somos, através dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa identidade bem alinhada com a dEle, depois de um tempo de secreto, para fazermos tão grandes coisas do que Ele. E se você é uma pessoa que gosta da zona de conforto, talvez seja uma pessoa um pouco mais introspectiva, uma pessoa que talvez não gosta muito, que as coisas fujam do seu controle, você vai ter dificuldade quando Jesus chamar você para ir para fora do barco. Porque isso significa você andar com ousadia sobre a opinião das pessoas, você andar com ousadia sobre a crítica que as pessoas vão fazer, porque quando a gente está dentro do barco, Jesus está nos dando uma nova direção que muitas vezes a gente vai olhar e falar assim: isso aqui é impossível de acontecer. E aí Jesus diz: eu vou estar com você e você vai fazer tão grandes coisas quanto eu. E aí chega um momento de fora do barco você começar a fazer tão grandes coisas. E aí é onde a perseguição acontece, aonde os críticos se levantam, aonde pessoas que até então eram seus amigos, eles começam a te dar as costas. Inclusive, quando você começa a se posicionar fora do barco, você vai começar a entender quem realmente esteve do seu lado. Aliás, muitas pessoas vão embora no momento em que você está fora do barco e muitas pessoas novas vão chegar amando de Deus, para poder te ajudar a caminhar sobre o caos e fazer tudo aquilo que Ele disse que você faria fora do barco. Então, existem dois momentos da nossa vida e eu quero trazer essa reflexão para você. Será que não é momento de você parar tudo, você está fazendo, você está se cansando e Jesus está te chamando para dentro do barco?
para você alinhar o seu coração, alinhar suas emoções, alinhar o seu espírito com uma nova direção e um novo nível que Ele tem para você? Ou será que você está tão acostumado com a sua zona de conforto que você não está conseguindo entender Jesus dizendo, chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de você andar sobre o caos, chegou a hora sim de você ser rejeitado pelas pessoas, mas no fundo você vai estar fazendo aquilo que eu pedi para você fazer, aquilo que eu ordenei para você fazer. Você vai estar governando sobre o caos que tem sobre a terra, curando, libertando, encorajando pessoas com os dons, com os talentos e principalmente com a sua identidade muito bem fundamentada e alinhada em quem eu sou. Dentro do barco, no momento de descanso, de secreto, de alinhamento, Jesus está. Fora do barco, andando sobre as águas, fazendo coisas sobrenaturais que você nunca imaginou que você poderia fazer, andando sobre o caos e até mesmo ignorando as críticas, Jesus também está com você. Na quietude dentro do barco ou na ousadia fora do barco, Jesus está com você. E se essa presença está com você, nada mais importa.